seus ligares, desliguem os celulares ou os coloquem no perfil silencioso. Colega lá do fundo, por favor, solicitamos que tomem seus lugares aqui na frente. Membros. Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita alegria que damos início à solenidade de abertura da 4ª reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior, FORPLAD 2019. Convidamos a todos para, em posição confortável e de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Anunciamos a apresentação musical de abertura com o grupo de bandoneonistas mirins Kinderband de Joinville.
essa é a Kinderben, a Orquestra de Bandoneon Mirim de Joinville. Todos esses que estão aqui hoje fazem aulas de bandoneon no Vila Nova, 2 aulas semanais. O projeto de aula de bandoneon conta com 25 alunos, 2 professores, um vem lá de Pomerode da aula e outro às vezes toca com a gente também. Nós tocamos diversos eventos onde nos chamam, nos contratam, nós tocamos e gostamos de levar a música alemã, a cultura germânica. Queremos agradecer a oportunidade de tocar aqui hoje. Eu vou apresentar rapidamente cada um dos componentes. Esse aqui é o Gustavo Krieger. Uma curiosidade também é que a Ingrid é baiana, é uma cultura baiana aqui junto com a gente também. A Nicole, a Amanda Gomes, a Isadora e a Ana.
Boa tarde a todos. Obrigado, Letícia Rainer, nossa já maestrina, né? E o nosso grupo Kinderband de Joinville. Só faltou o chopp, né? À noite, à noite. Aproveitando, então, a oportunidade, enquanto a gente faz a nossa logística de palco, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Forma Steel e Forma Office. Nos prestigia a sua presidente, a senhora Gil Campos, e o senhor Pedro Schwertz, gerente comercial. A Ártico, comércio de móveis e materiais para escritório, com o senhor Ricardo Alves Ortiblas. A DDA Tecnologia Gestão Eletrônica de Documentos, nos visita o senhor Alessandro Guimarães Celso da Costa Júnior. A CEA Telecomunicações, com o senhor João Gabriel Pereira de Almeida e Silvio Arias Brito. A Bradive, comércio de móveis e divisórias, com José Alves da Silva e a senhora Sergiane Sampaio. A Sistema 2/90, sinalização arquitetônica, na presença do senhor Lapcham.
a Perville Engenharia e Empreendimentos Limitada, aqui presente o seu CEL Marcelo Hack, e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, FEPESE, através do Marcelino Irofune Ito, sem os quais não seria possível dar o brilho e a grandeza deste evento. Obrigado a todos. Dando continuidade ao nosso evento, então, vamos compor a nossa mesa de abertura neste momento, convidando o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Ubaldo César Baltazar. Coordenador nacional do Forplad, Tiago José Galvão das Neves. Pró-reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, Jair Napoleão Filho. Secretário de Planejamento e Orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina, Vladimir Arthur Feyer. A diretora-geral do campus Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Cátia Carvalho Pinto. O diretor-presidente da Perini Business Park, Marcelo Hack. Por favor, fiquem à vontade para sentar. E para a sua saudação inicial, um dos nossos anfitriões, convidamos o pró-reitor de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, Jair Napoleão Filho. Lembramos a todos que, durante todo o evento, quem estiver na mesa ou quem for fazer uma apresentação, por favor, desligue o celular, que o sinal do microfone sem fio com o celular dá essa microfonia, esse problema. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando o magnífico reitor, professor Ubaldo César Baltazar, eu cumprimento os demais membros da mesa. Sejam bem-vindos à cidade de Joinville, também conhecida pelo apelido de Cidade dos Príncipes. Cidade dos Príncipes porque, em 1843, a filha de Dom Pedro I casou com um príncipe francês que ganhou como dote um terreno perto da colônia de São Francisco, que depois virou Joinville. Por isso, Joinville também é conhecida como a Cidade dos Príncipes. Gostaria de recordar de algo que falei na abertura do Forplad de 2017, realizado em Florianópolis, quando comentei que em uma conversa com o saudoso magnífico reitor, professor Cancelier, ele comentou comigo e com o professor Vladimir que, abre aspas, a UFSC não está sendo representada no Forplad. E isso não pode estar acontecendo, pois a UFSC tem que estar representada em todos os fóruns. Pois bem, professor Ubaldo, a tarefa nos foi dada por ele e estamos cumprindo. Do início do nosso mandato, em 10 de maio de 2016 até hoje, o professor Vladimir e eu fomos a todos os fóruns, exceto o que foi realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Que não comparecemos, pois a data era próxima à sua eleição para reitor.
Além disso, já coordenamos 2 fóruns regionais com esse aqui em Joinville, além de já termos um em Florianópolis e um em Joinville, além de já termos coordenados 2 fóruns nacionais, um em Florianópolis e esse agora aqui na cidade de Joinville. Ressalto que temos participado, professor Baldo, ativamente do fórum, pois o professor Vladimir ocupa a função de coordenador do Forplad na região sul, e eu, juntamente com a colega Isabel, da Universidade Federal de Santa Maria, e com o Leandro, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, participamos da Comissão de Administração como representantes da região sul. Finalizo desejando a todos um profícuo fórum e rogando ao grande arquiteto do universo que nos ilumine. Muito obrigado. Convidamos o secretário de Planejamento e Orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina, Vladimir Arthur Fey, para fazer uso da palavra. Alô. Bom, eu começo cumprimentando o professor Baldo, nosso magnífico reitor. Faço um cumprimento também ao Tiago, nosso coordenador nacional, né, a nossa diretora de Joinville, do campus Joinville, Kátia, meu colega e amigo, né, pró-reitor Jair, ao Marcelo, nosso companheiro, nosso colaborador, né, e incentivador e idealizador também desse projeto de universidade dentro de um campo ou de uma área empresarial. Faço um cumprimento especial, caloroso, a todos os nossos pró-reitores, secretários e demais cargos similares. Nós, na verdade, somos uma grande família que temos inúmeros desafios, mas, em conjunto, e nesses encontros, conseguimos dividir, compartilhar e achar soluções e alternativas para esses desafios que seguidamente encontramos. É um prazer recebê-los aqui, é um prazer poder permitir, colaborar e contribuir, compartilhar com vocês essa experiência que desenvolvemos, né, em parceria com o Grupo Perini. Trazer o campus da UFSC de Joinville para dentro de um parque empresarial surgiu em no final de 2016 para 2017. O professor Cancellier foi um grande incentivador. Fizemos o lançamento, né, da assinatura do contrato na Casa Suíça, da qual vocês a conhecerão mais no final da tarde, no nosso evento de Happy Hour. Dali, o Marcelo me ajuda, mas foi em agosto de 2017, e esse empreendimento, assinado naquele instante ali, 6 meses depois, no mês de fevereiro, estava sendo entregue pelo Grupo Perini para a universidade. Essa é uma experiência que nós gostamos de compartilhar, porque é diferente, é inovadora, né, permite e traz também inúmeras oportunidades aos nossos alunos. Nós já fizemos aqui um fórum regional no final do ano passado, e justamente por isso surgiu a ideia de que a gente pudesse também compartilhar com esse grupo nacional. Eu gostaria também de dizer que hoje, no final da tarde, ou tão logo a gente encerra as nossas atividades aqui, nós teremos uma visita pelo campus. Em seguida, a gente se dirige à Casa Suíça, que é onde nós teremos o nosso Happy Hour. Né, dizer que nós temos um conjunto de empresas, bem mencionadas já pelo nosso cerimonialista, né, dos nossos patrocinadores, mas dizer que, naquele momento, todos vocês também poderão não só compartilhar e congraçar esse momento, mas também poderão dançar um pouquinho da música alemã. Porque esse grupo que estava aqui é o Grupo Mirim. À noite nós teremos, né, o grupo adulto, que animará o nosso happy hour, certamente com 2 copos de chopp, como mencionado pela Gil. Né, todo mundo, na verdade, enfim, entrará no clima da Oktober. A ideia de fazer o evento aqui em Joinville trouxe inúmeros desafios, mas um deles era poder fazer com que a gente entrasse no clima. Coincidentemente, né, nós estamos no período da Oktober. Eu, enfim, para finalizar,
quero compartilhar também um sentimento que surge no momento que eu me deparo, né, com essa cultura alemã, porque Santa Catarina é um estado de diversas culturas. Né? Nós temos a italiana, a gaúcha, a japonesa, a suíça, russa, mas também temos a alemã, dentre tantas outras que existem aqui. E, por alguns segundos, eu fechei o olho e eu me reportei há mais de 45 anos atrás, quando estava na casa do meu opa e da minha oma. No domingo de manhã, era sempre, ou o almoço de domingo era sempre marreco ou pato recheado, regado a muita música alemã. E, na sequência, mais já adolescente, quando voltava à minha cidade de férias, a domingueira ou a tarde dançante sempre também era animado por esse tipo de música que vocês, enfim, compartilharam há pouco. Então, fica aqui o agradecimento a todo esse grupo maravilhoso e tenhamos todos um bom fórum. Muito obrigado. Registramos também a presença do professor Álvaro Lezana, diretor-geral do gabinete do reitor, e da nossa colega Leila Carvalho Melo, diretora administrativa do campus de Joinville. Ouviremos agora, neste momento, o coordenador nacional do Forplad, Tiago José Galvão das Neves. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Olha aqui, que alegria, viu, professor? Assim como tivemos uma alegria também na época do professor Cancelier, a gente está sendo recebido novamente aqui em Santa Catarina. O fórum vem para um lugar especial, onde retrata muito essa interação universidade-empresa, né? Então, esse campus aqui é um campus diferenciado e eu acho que vai ser um fórum muito rico para a gente, num momento tão importante para as universidades, em que as universidades têm buscado cada vez mais reafirmar a sua importância para a sociedade, o quanto ela pode contribuir para a sociedade nas pesquisas, no ensino, na extensão. Então, um campus feito esse é um bom exemplo de que a gente vem fazendo um trabalho diferenciado, né? Esse campus já mostra isso há um bom tempo. Então, a gente fica muito feliz de estar sendo recebido aqui na casa de vocês, com bastante alegria, com bastante música, com bastante animação, como é de costume aqui em Santa Catarina. Pensamos numa programação muito nesse sentido, de uma programação diferenciada, onde a gente possa discutir principalmente essas parcerias, né? Como ocorrem essas parcerias, e vocês trouxeram também alguns exemplos disso. A gente vai fazer aqui uma discussão, inicialmente, sobre essa parte do orçamento. Teremos ainda hoje o secretário da CESU aqui participando conosco, então nos honra muito no fórum receber o nosso secretário da CESU. As boas práticas também são importantes de cada instituição, vocês também vão apresentar algumas boas práticas na parte de certificação digital e do PDI, né? E o painel muito esperado, né? Teremos a eleição do fórum, então, depois de 2 anos, a gente está se despedindo, a nossa coordenação está se despedindo, né, Wilson? A coordenação nacional vai passar por eleição agora para os próximos 2 anos, e a gente espera que a gente tenha aí 2 anos também de muito trabalho, muito empenho, como foi essa coordenação, os 5 membros trabalhando bastante para que a gente mantenha sempre essa relevância do fórum, que também retrata um pouco a relevância das universidades, né, de tudo que a universidade tem feito ao longo desses anos. E, por fim, a gente tem um painel muito esperado, que é esse painel que retrata essa relação universidade-empresa, né? Então, teremos 3 palestras aí que estão sendo muito aguardadas, e a gente tem certeza de que o fórum vai ser um fórum muito produtivo para todos nós. Então, a gente declara aberto esse 4º fórum, né? Em Joinville, 4º fórum de 2019, e com a alegria que todos todos pudemos aqui, inclusive, presenciar com essa orquestra Mirim. A gente tem certeza que vai ser a alegria que vai ser o fórum em Joinville. Então, muito feliz por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez, reitor, e que Deus abençoe o nosso fórum. Lembramos a todos que o evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Forplad no YouTube.
Neste momento fará seu pronunciamento o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Ubaldo César Baltazar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar a professora Kátia, diretora do campus de Joinville, o nosso pró-reitor de administração, Jair Napoleão Filho, secretário de Planejamento e Orçamento da Universidade, Vladimir Fay, o coordenador nacional do FORPLAD, o Tiago Galvão das Neves. Cumprimento também meu diretor de gabinete, professor Álvaro Lezana, todos os pró-reitores aqui presentes, secretários, professores da casa, sem esquecer do nosso patrocinador Marcelo, também aqui sempre dando apoio. Aliás, como disse alguém, sem o apoio do Marcelo, nada feito. Então, meus cumprimentos e meus agradecimentos também. Qual a importância do FORPLAD? Eu perguntei para o Vladimir o que ele poderia me dizer sobre o FORPLAD e qual a importância de um evento como esse para as nossas universidades. Nós estamos terminando um processo de pão e água. Nós vivemos durante 4 meses num torniquete orçamentário. E nós estamos aqui reunidos, os secretários e pró-reitores de orçamento, de administração e planejamento, que eu ouso dizer que foi em função do trabalho desse pessoal, desses pró-reitores, dos secretários, que nós conseguimos sobreviver. Porque eu confesso, eu estou há 2 anos na reitoria, fiz toda uma carreira na universidade, são 41 anos como professor da UFSC, e eu nunca tinha passado por um gargalo desse, que foi esse corte orçamentário. E olha que eu fui diretor de centro, chefe de departamento, coordenador de curso, coordenador da pós-graduação, e não tinha visto nada parecido. Aparentemente, estamos numa fase de superação. Os recursos foram quase todos creditados na conta das universidades. Ainda falta todo o orçamento de capital. Nós ainda estamos esperando. Eu espero que venha. Daí a importância de uma discussão como essa que vai ser feita aqui. Porque uma das coisas que nós vamos ter que trabalhar a partir de agora é no nosso parlamento, no Congresso Nacional, para que essa experiência pela qual nós passamos não se repita nunca mais. Nós precisamos que o Congresso Nacional aprove a vinculação do orçamento à universidade e a impossibilidade
de alteração de contingenciamentos. Isso só vai acontecer quando a sociedade brasileira, através do seu parlamento, aprovar um orçamento institucional, legal, e uma pequena reforma num determinado dispositivo da Constituição Federal que permite ao presidente da República contingenciar, no percentual que ele o queira, os orçamentos de todos os ministérios, e autarquias, fundações, porque nós precisamos colocar de vez, introjetar na nossa sociedade que a pesquisa, o ensino de primeiro, um sistema legal de ensino precisa de recursos, e cada vez mais recursos. Nós estamos com uma ameaça, e eu creio que não é fictícia, de termos um orçamento para o ano que vem com 35% a menos, que é o que foi contingenciado esse ano. Nós temos um filósofo, um cientista social, ele é húngaro e vive na Califórnia, nos Estados Unidos, e tem um livro muito interessante que chama-se Teoria Geral do Sistema. Fritjof Capra. Tem um outro livro dele chamado Teia da Vida. E eu vinha pensando já há alguns dias nas palavras e nas reflexões do Capra. Nós precisamos construir um sistema universitário em que as diferentes unidades, as diferentes universidades, institutos federais, conversem entre si. E isso é simplesmente o achado do Capra, em que ele trabalha justamente essa necessidade de implantação de um verdadeiro sistema. No livro dele, A Teia da Vida, que, aliás, um parênteses, quem assistiu o filme Avatar deve saber que o filme foi inspirado no livro do Fritjof Capra, A Teia da Vida. Porque nós estamos tudo interligados. O ser humano faz parte de uma teia maior que envolve todo o planeta. Isso é uma ideia que não é nova, mas eu trago aqui para reflexão, porque nós estamos passando por um processo que, se nós não tomarmos cuidado, nós nos desintegramos. Eu quero dar os meus parabéns a toda a equipe que organizou esse encontro. E vamos trabalhar e refletir sobre tudo o que aconteceu. E no que diz respeito à Universidade Federal de Santa Catarina, contem conosco sempre no que precisarem, que a nossa equipe está aqui para trabalhar e ajudar a crescer ainda mais essa rede de universidades e institutos federais. Tenhamos todos
um bom trabalho hoje e amanhã. Muito obrigado. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura. Convidamos as autoridades para que se dirijam à plateia, onde, com mais conforto, acompanharão a apresentação institucional da UFSC pela diretora-geral do Campus Joinville, professora Cátia Carvalho Pinto, e logo após do Perini Business Park, pelo seu presidente, Marcelo Reg. Boa tarde a todos. Como já dito, então, meu nome é Cátia, sou diretora aqui do campus da UFSC em Joinville. Bem-vindos ao campus de Joinville. Alguns já conhecem aqui do evento que teve regional, né? E agora, então, os outros terão a oportunidade. O professor Vladimir me pediu uma apresentação do campus, de como a gente conseguiu vir aqui para o Perini, os passos do contrato. Então, eu vou passar a falar brevemente, me deram 15 minutos, e depois a gente fica à disposição para uma conversa. Será que dá para apagar aqui? Não está muito claro? Não dá para apagar? Bom, então... Não, pode passar. Bom, então, o centro, aqui, o campus, a gente acumula, né, o cargo de diretor de campus e diretor de centro. A gente tem um único centro nesse campus. Então, eu, a professora Cátia, sou a diretora do centro campus. O professor Lucas Weiman, que está ali na plateia, lá no canto, é o vice-diretor do campus. E a Leila Mello é a diretora administrativa que está lá atrás. Na institucionalização dos campi fora da sede, a UFSC optou por manter uma direção administrativa, que é um pouco diferente, da UFSC em Florianópolis, né? Não tem esse cargo dentro dos centros. O diretor administrativo, na institucionalização, ficou a cargo sempre de um servidor técnico, então está lá no regimento da UFSC, que, para ocupar o cargo de diretor administrativo, tem que ser um TAI. E esse diretor, ele cumpre meio o papel de planejamento e orçamento no campus, né? Eles seriam a PROAD, PROPLAN, CEPLAN, né? Que é o que faz toda essa parte aqui de contratos, licitação. Então, fica a cargo de um servidor técnico administrativo. No nosso campus, nós temos um único departamento. Vocês vão ver, nós temos 8 cursos de engenharia, 7 cursos de engenharias e um bacharelado. E com esses 8 cursos, a gente tem um único departamento. Também é um diferencial do nosso campus. A maioria das vezes, as pessoas se dividem, né? Os centros se dividem em departamento, e a gente optou por manter um único departamento. Aqui no departamento... A Leila está com pressa. O departamento, então, é o professor André Fujarra, o chefe de departamento, e o subchefe é o professor Tiago Fiorentin. Vou falar um pouquinho do histórico da UFSC aqui em Joinville, então, rapidamente. Nós começamos as atividades em 2009, e, nesse momento, quando o professor Lesana, que é diretor do gabinete, era o diretor acadêmico aqui do nosso campus, nós ficávamos na Univille. A universidade aqui de Joinville é uma universidade comunitária, e a gente ficou de 2009 a 2012 na Univille. A gente sentiu um pouco de falta de identidade. Então, o professor Lesana e a professora Cires, à época, resolveram, então, alugar, foi o nosso primeiro aluguel, no bairro Santo Antônio, né? Em 2012, a gente, então, foi para o nosso primeiro prédio alugado. Aqui, nesse bairro Santo Antônio, a gente ficou até 2017, e a gente tinha 5 prédios alugados. E isso é importante dizer, que é por isso que a gente acabou vindo para o Perini, porque um dos proprietários desse prédio falou que queria um aumento, e era um aumento abusivo, acima do IGPM, e aí a gente falou, não podemos, né, fazer esse tipo de... Então, a gente começou a pensar em outro prédio. Um professor passou aqui na frente e falou, quem sabe o Perini. E o Perini, quando veio conversar com a gente, muito sabiamente falou, a gente aceita, mas a gente quer levar todo o campus para o Perini.
A ideia no começo era assustadora, né? Mas foi, pelo jeito, uma ideia muito diferente e muito salutar. Em 2014, nós tivemos a primeira formatura, né? Começamos em 2009, então a nossa primeira formandos foram em 2014. Em 2015, não está aqui, mas a gente teve o primeiro curso de pós-graduação, é nosso mestrado acadêmico. Em fevereiro de 2018, a gente mudou, então, aqui para o Perini, né, que eu vou contar um pouquinho mais separado aqui dessa história. E, em 2019, aqui, o Ágora, que vocês devem ter conhecido, fica aqui na frente, que o Marcelo vai falar um pouco mais do Ágora, que a gente também participa. Então, eu participo do Conselho Administrativo, e o professor Rafael Catapan, que também está aqui na plateia, é o diretor técnico representando a UFSC no Ágora. Bom, a nossa comunidade aqui, nós temos 98 docentes, sendo que 70% desses docentes são homens e 30% mulheres. É pouco ainda, mas já é representativo se for pensar que é um centro de engenharia, né? Mas ainda é, com certeza, baixo. Nos servidores técnicos administrativos, nós temos 50 servidores, sendo que 44% desses servidores são homens e 56% mulheres. A nossa comunidade discente tem 1.760 alunos, sendo que 1.660 são alunos da graduação, 100 são alunos de pós-graduação. Desses nossos discentes, 70% são homens e 30% mulheres. Também, pensando em cursos de engenharia, ainda não é bem representativo, mas já é uma porcentagem considerável. Como eu falei no começo da apresentação, nós temos 8 cursos de engenharia, 7 cursos de engenharia e um bacharelado. Então, o nosso bacharelado é em ciência e tecnologia. Depois, nós temos a engenharia aeroespacial, a engenharia automotiva, engenharia civil de infraestrutura, engenharia de transportes e logística, metroviária e ferroviária, mecatrônica, naval, e 2 mestrados acadêmicos, um em Engenharia e Ciências Mecânicas e um em Sistemas Eletrônicos, que é o mais recente, começou em 2017. Essa é a nossa infraestrutura aqui no Perini, né, que vocês vão, depois, no final, vão fazer uma visita. Então, nós estamos aqui no prédio principal, onde tem toda a parte de sala de aula, auditórios, biblioteca, toda a parte do setor administrativo e as salas dos docentes. Depois, nós temos aquela parte ali, que é essa parte aqui, que é o restaurante universitário, tem a parte de lanchonetes, CA, parte de empresa júnior. Toda essa parte fica no setor aqui, no bloco central. Depois, nós temos aqui os laboratórios, que vocês vão conhecer. Aqui a parte de estacionamento, tem estacionamento para os alunos e para todos os servidores. Nós temos 740 vagas de estacionamento. A nossa estrutura tem 13.000 metros quadrados, 40 laboratórios, 33 salas de aula, 5 laboratórios de informática, 46 salas de professores, essa praça de alimentação que falei para vocês, 2 salas de reuniões, 2 auditórios e uma biblioteca. Bom, como que a gente conseguiu, então? Todo mundo se pergunta, é pioneiro, né? Não tem no Brasil uma universidade federal dentro de um parque. Então, eu contei no começo, foi porque pediram um daqueles prédios. Então, a gente começou em 2015, né, Marcelo? Final de 2015, a conversa de vamos, não vamos. E aí a gente aguardou, então, o professor Cancelier assumir em maio de 2016 para que essa ideia chegasse ao gabinete. Na verdade, a gente utilizou o projeto da Curva do Arroz, que é o prédio que é o local onde a UFSC deveria construir, para o Perini dar uma ideia de projeto. Nas conversas, a gente falava o que precisa e o que não precisa. Algumas coisas, assim, nossas condições antes eram boas, mas não como aqui. Então, nós tínhamos sala de professores com 6 professores. Isso dificultava muito. Os alunos pediam muito uma área de
com quadra, uma área de convivência. Então, isso foi uma coisa que a gente foi conversando com o Perini. Ó, isso precisa ter para a gente conseguir, né, que todo mundo goste da ideia. O Perini fez 2 tipos de projeto, um com tudo, e tudo foi o que a gente optou, que é tudo mesmo, tem a parte lógica, ar-condicionado, a gente mudou com os móveis. E tinha um outro mais básico, que desde o começo a gente não achou, a diferença era muito pouca no valor, né? A gente paga 39 o metro quadrado, né? E era uma diferença muito... E o professor Cancelier falou, bom, nós vamos ter que comprar tudo isso, não vale a pena. Então, a gente conversou no gabinete, na época com o professor Lesane e com o professor Cancelier, que chamaram a procuradoria e falou, ó, existe a possibilidade, sim, desse tipo de aluguel. E qual é a possibilidade? É o aluguel por encomenda. Tem lá na Lei 8.066 de 93, e tem um acórdão do TCU que respalda essa lei. Então, vocês vão... se baseiam aqui e comecem a pensar no projeto. E o professor Cancelier falou, precisa ser vantajoso para o erário. Vocês não podem agora escolher sair desses 5 e ser muito mais caro. Em conversa com o Perini, então, a gente começou a pensar no projeto e na viabilidade financeira também, porque a gente tinha a prerrogativa de não aumentar aquilo que a gente já gastava. Leila. Bom, aí a Procuradoria nos pediu vários documentos, eu botei aqui só porque o Vlad falou que muitos de vocês gostariam de saber, mas depois eu disponibilizo, né? Então, a gente precisava aqui, memorando, contendo a justificativa, por que a gente estava pedindo para mudar, né? Essa contratação, uma versão da minuta, recomendação da PROAD, certificados e declarações, toda a parte lá da Caixa Econômica, a avaliação da Caixa, tudo isso a gente teve que entregar, foi moroso, mas a gente conseguiu, então, e também provar que era vantajoso do ponto de vista financeiro, né? A Caixa Econômica, à época, avaliou, falou, pode alugar num valor de 390 a 415 mil, não podia passar disso. O aluguel iniciou com 412 mil, que é mensal. Mas daí as pessoas se assustam, mas eu vou dizer, nesses 412 mil, o prédio pronto, a gente só com os móveis, e ainda incluso vigilância, jardinagem. E, no primeiro ano, tinha manutenção, agora o Marcelo, então, dentro desse valor, nós temos toda a manutenção predial. Então, se a gente for pôr na ponta do lápis, isso é muito vantajoso, até porque a gente tem muita dificuldade de manutenção, né? E, às vezes, a gente, esse sábado, me chamaram, eu estava aqui em Joinville, tinha quebrado uma porta da frente, e isso era 8 da manhã, 10 eu vim aqui, já estava lá, com tapume, eu falei, nossa, se fosse na nossa universidade, sem esse privilégio, a gente leva um ano, todo mundo sabe, porque daí tem que licitar, tem que comprar. Então, isso é uma coisa que é importante e vantajosa. Leila? Bom, os trâmites que vocês devem saber, né? Que a gente, então, começa lá o processo na PROAD, com o Jair, e aí, depois, passando toda aquela parte lá, vai para a CEPLAN, depois para a Procuradoria. Uma coisa que eu devo ressaltar, e que foi um diferencial nessa contratação, desde o começo a gente sentou Procuradoria, gabinete, a gente aqui e o Perini, né? Então, muitas vezes, o procurador falava, isso não dá para ser assim. O Perini abria mão de alguma coisa, ou, às vezes, o jurídico do Perini falava, não, mas isso é importante, isso também a gente não pode abrir a mão. E aí a gente via se queria aquilo ou se tinha que deixar de lado. Então, acho que isso foi um sucesso do nosso contrato. Assim, foi feito com as procuradorias juntos, todo mundo sentando. Então, quando chegou ao MEC, levou 1 semana, 2 semanas no máximo, e aí ele já foi liberado. Não voltou do jurídico do MEC pedindo, porque ele já saiu redondinho assim por ter essa discussão. Isso foi muito importante, né? Porque era uma coisa diferente, então teria que ter esse trâmite todo. Bom, a Procuradoria ela sempre pede muita coisa, né? Mas uma das coisas que ela pedia, que a gente tinha que comprovar, é a certificação de que o valor do aluguel não ultrapassasse o limite, que é 1% do valor do imóvel, né? E, por isso, a gente pede, então, aquela avaliação da Caixa.
Isso foi feito, certificação de regularidade jurídica, certidões de que as necessidades... Isso era importante porque a gente precisava dizer por que a gente estava querendo trocar. Claro que a gente tinha uma justificativa, porque um dos locadores disse: nós queremos o prédio, né? Então isso era importante, e os nossos prédios ficavam 1 quilômetro, mais ou menos, de distância, então a gente sentia essa necessidade de estar todo mundo junto no mesmo lugar. E isso tudo entrou como justificativa à época. Leila? Certificação de junção de serviço de locação. Eu não vou ficar lendo tanto, porque o Marcelo e eu temos pouco tempo aqui, né? Mas isso daqui é para dizer que demora, né? A Procuradoria ela solicita vários documentos, a gente ia entregando. Muitas vezes, na própria reunião, dizia: isso daí vocês precisam fazer uma justificativa. Então, quando chegava lá, a gente já estava com a justificativa para acelerar o processo. E aí, a gente conseguiu, então, pode passar, Leila, por favor? Então, aí a gente conseguiu esse contrato, que é diferente. Eu não coloquei aqui, mas depois de 1 ano, a gente mudou em fevereiro. O Marcelo vai contar um pouquinho da obra, eu acho, né? Quando a gente assinou a intenção, que o professor Cancelier, que assinou a carta de intenção, até nós virmos para cá, levou 7 meses. E, quando a gente entregue em fevereiro, a gente inaugurou dia 5 de março. Porque o professor Lucas cuidou, juntamente com a Leila, da nossa mudança, foram extremamente eficientes também, porque é uma coisa difícil, né? A gente estava em 5 prédios, entregar 5 prédios e mudar tudo. Então, a gente conseguiu, o nosso prazo foi bem certinho também. E agora a gente tem uma avaliação, foi feito um censo aqui no Perini, era uma dificuldade, porque é um pouco longe da cidade, a gente pensava que os alunos não iam gostar, os professores, mas a gente tem 97% de aprovação dos professores, estão satisfeitos ou muito satisfeitos de estarem aqui, 92% dos servidores técnicos satisfeitos e muito satisfeitos, e 86% dos alunos. Então, a gente foi realmente uma mudança de muito sucesso. A gente tem muito relacionamento com o Perini, um relacionamento muito tranquilo. No começo, a gente tinha um pouco de apreensão de trazer alunos para dentro de um parque, mas, segundo o Marcelo, nunca houve uma reclamação. Então, é uma convivência muito diferente, é uma experiência muito legal e que está dando muito certo, né? E nós esperamos que dê muito certo sempre. Eu vou passar para vocês um videozinho agora da UFSC e do campus. Eu agradeço a atenção e a gente vai estar aqui à disposição para qualquer pergunta. Depois o Marcelo assume, então, a palavra. Inovadora, cidadã, universal, tecnológica. Com mais de 5 décadas de atuação, a Universidade Federal de Santa Catarina possui campus nas cidades de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. Ao todo, são mais de 100 cursos de graduação totalmente gratuitos e 140 cursos de pós-graduação, formando uma comunidade com mais de 50 mil pessoas, entre estudantes, professores e técnico-administrativos em educação. Com o peso de carregar a tradição de uma das melhores e maiores universidades federais do país, o campus de Joinville da UFSC foi inaugurado em 2009. A missão de produzir ensino, pesquisa e extensão nas áreas de engenharia, ciência e tecnologia. Em um projeto de vanguarda, construído dentro de um condomínio industrial, a UFSC Joinville possui cerca de 1.900 estudantes, 100 professores e 50 servidores técnico-administrativos em educação. A UFSC Joinville conta com 8 cursos de graduação: o bacharelado interdisciplinar e as engenharias aeroespacial, automotiva, civil de infraestrutura, de transportes e logística, ferroviária e metroviária,
mecatrônica e naval. Existem ainda 2 cursos de pós-graduação: mestrado em Engenharia e Ciências Mecânicas e mestrado em Engenharia de Sistemas Eletrônicos. O campus possui cerca de 30 laboratórios e mais de 100 projetos de pesquisa, alguns em parceria com grandes multinacionais. Na extensão universitária, a UFSC Joinville desenvolve projetos junto à comunidade. Anualmente, é organizada a CEPEX, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC, voltada à divulgação científica. E os alunos mantêm diversas ações de integração acadêmica. Algumas de suas equipes de competição já conquistaram reconhecimento nacional e internacional. Por estar instalada dentro de um condomínio empresarial e tecnológico, a UFSC Joinville busca promover a aproximação entre a universidade, a indústria e a sociedade, estimulando oportunidades de estágio e a criação de startups de base tecnológica. E para ampliar ainda mais as possibilidades de ensino e pesquisa, a UFSC conta com mais de 300 convênios internacionais em 42 países de todos os continentes. É o caminho para a excelência, qualidade e internacionalização da universidade. UFSC Joinville, conectada com a tecnologia, conectada com as engenharias, conectada com os seus desafios. Convidamos então para a sua apresentação o CEO do Perini Business Park, presidente Marcelo Hack. Boa tarde a todos. Cumprimento o professor Ubaldo e, em seu nome, gostaria de cumprimentar a todas as pessoas, autoridades, professores, pró-reitores. E vamos aproveitar um pouquinho esse momento para a gente poder falar por que nós estamos aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho do Perini e depois da universidade com o Perini na leitura do empreendedor, contar um pouquinho da nossa história para quem vive o lado da iniciativa privada. Vamos ver se esse passador aqui vai funcionar. Está desligado. Como é que é? Opa, funciona. Joia. Então, para os que estão aqui a primeira vez, nós somos hoje o maior parque empresarial multissetorial da América do Sul e somos o 4º maior parque da América Latina. Isso, para nós, muito nos orgulha, porque conseguir construir um empreendimento desse tamanho, fora do eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais, é muito difícil, não é fácil. Enfim, a gente conseguiu. E como é que nós conseguimos isso? Esse projeto tem esses números. Hoje nós temos 280 hectares, mais ou menos, tem o nosso terreno. Nós estamos a aproximadamente 9 quilômetros do ponto mais central de Joinville. O Perini hoje já atingiu a marca de 305 mil metros quadrados de área construída. Nós temos mais de 220 empresas aqui, depois da criação do Ágora. São 14 nacionalidades, representamos 21% da economia de Joinville e 2% da economia do estado de Santa Catarina. Ou seja, a cada R$50 de riqueza gerada em Santa Catarina, um sai de dentro do Perini. E nós temos uma circulação diária em torno de 10 mil pessoas. São 8.300 fixos e entre 1.500 e 2.000 pessoas que entram no parque todos os dias para visitar empresas, para fazer negócios, enfim. E ficou um pouquinho pequeno, mas a minha apresentação ela vai se ater a esse slide aqui. Como que a gente chegou aonde nós estamos hoje?
Sr. Fábio Perini, um italiano, em 1963 ele montou a primeira empresa dele, com 23 anos. E no início da década de 70, com a necessidade que ele já previa de que a Itália seria um país complexo para empreender, ele resolveu sair da Itália e buscar uma outra alternativa para montar uma unidade da sua indústria. O seu Fábio, ele ainda hoje é a pessoa mais importante do mundo na transformação de papel ticho. O que é o papel ticho? É papel toalha e papel higiênico. Então, ele foi a primeira pessoa que inventou uma máquina automática desse setor. Chegou a deter 77% do mercado do mundo inteiro no setor de ticho. Bom, mas antes disso, ele, em 1973, resolveu sair da Itália para montar uma unidade fora. Adorava o Brasil, com toda essa relação que o Brasil tem com a cultura italiana. Veio para o Brasil, ficou 6 meses aqui, passou pelo Rio de Janeiro, passou por São Paulo, passou pelo Paraná, passou por Santa Catarina e chegou ao Rio Grande do Sul. E ele se apaixonou por uma cidade chamada Blumenau. Adorou a cidade de Blumenau. Só que em Blumenau ele não conseguiu se acertar com os germânicos e acabou vindo, por uma super coincidência, ficar num hotel que nós tínhamos aqui em Joinville chamado Antúrio. Do lado tinha uma escola chamada Santos Anjos. E uma coisa que impressionou ele à sua época, isso no início da década de 70, foi como as crianças eram ordenadas e organizadas. Eles cantavam o hino nacional todos os dias de manhã. Então, a visão de um europeu, né? Uma cidade que trata bem as suas crianças, com certeza é um lugar para se empreender. Então, lá em 1973, ele tomou a decisão de vir para o Brasil e de vir para Joinville. Quando ele chegou em Joinville, para montar uma indústria mecânica pesada, não existia nenhuma possibilidade dele encontrar uma área justa para colocar essa indústria dentro e começar a trabalhar. Então, para vocês terem ideia, em 1973, nós já estamos um pouco longe do centro. A indústria dele, em 1973, era mais ao norte ainda, no sentido de Piraberaba. Era, de fato, o fim do mundo aqui para Joinville. Foi o único lugar que ele conseguiu encontrar para começar a produzir imediatamente. Depois, em 1980, ele montou uma unidade, que existe hoje aqui em Joinville ainda, fica próximo ao shopping. E, em 1994, ele recebeu uma proposta de venda dessa empresa. Ele vendeu 75% em 1994 e rendeu os outros 25% em 1999. Quando ele vendeu essa empresa, então, ele tinha 77% de market share internacional no setor dele. O que aconteceu? Em 99, o Sr. Fábio, muito empreendedor, um pouquinho antes, 99 ainda, ele decidiu que o dinheiro que ele pegasse pela unidade brasileira, ele iria deixar no Brasil para investir no Brasil. E daí ele foi para o mercado de Joinville para ver quais eram as instalações industriais adequadas para quem quisesse empreender numa cidade empreendedora como Joinville. E não existia. Então, ele resolveu que iria fazer um parque que, inicialmente, não era absolutamente nada perto do que é hoje, mas nasceu com uma ideia. Os primeiros terrenos foram comprados em 97. Em 1999, nós trouxemos toda uma tecnologia de industrialização de concreto da Itália para o Brasil. Inauguramos a Perville, que é a empresa construtora e gestora do parque. E, em 2001, nasce o Perini Business Park com o Bloco A. Hoje, nós já estamos no Bloco P, para aqueles que têm letras, e estamos no Bloco 19 para aqueles que têm números. Então, em 2001, nasce o parque, a gente começa a crescer, nós fomos adquirindo mais áreas, fomos construindo, passamos períodos de crise muito importantes. No início de 2003, o Brasil sofreu uma crise muito importante. O Sr. Fábio não desistiu de investir, continuou investindo. Depois, nós, em 2009, tivemos uma outra. No final de 2008, tivemos uma crise muito importante. O Sr. Fábio continuou investindo. O que fez com que nós chegássemos aproximadamente a ter a área que nós temos na metade do ano de 2010. A partir daí,
nós podemos dizer que o nosso empreendimento ele passa por 3 momentos. E eu comparo esses momentos como o próprio crescimento e desenvolvimento da humanidade. Essa área que nós temos aqui, que nós estamos, quando nós compramos, era uma plantação de arroz. E até 5, 6 anos atrás ainda se plantava arroz dentro da nossa área. Bom, depois da agricultura veio o desenvolvimento da área industrial, que é o que nós fizemos aqui por muitos anos, e naturalmente houve a necessidade de migrar para a área de serviços. Então nós tivemos um primeiro divisor de águas para a cidade, que foi o fato de termos um empreendimento imobiliário com vocação industrial muito forte. Depois nós percebemos que todas as empresas que aqui vinham desenvolver seus negócios precisavam de uma série de serviços que toda a indústria precisa. Toda empresa precisa de advogado, precisa de contador, precisa de empresa de recursos humanos, precisa fazer manutenção, precisa fazer limpeza, precisa de banco, precisa de restaurante, precisa de farmácia, e tudo isso tem aqui dentro. Então, nós passamos por uma fase muito bacana de desenvolvimento do Perini, aonde nós conseguimos trazer todas as empresas de serviço. Mas isso não era o suficiente para dar sustentabilidade para um empreendimento do tamanho do nosso. Quando apareceu em 2015 a possibilidade, e não era nem uma possibilidade, me lembro bem, naquela época nós tínhamos um diretor comercial que se chamava Jonas Tilpe, e um dia ele trouxe na minha mesa e falou assim: Marcelo, saiu no jornal que a UFSC não está contente com alguma coisa lá no centro. Eu falei, olha, pode ser uma oportunidade. Por que uma oportunidade? Da onde vem essa oportunidade enxergada por nós com a UFSC? Em 2008, na onda do serviço, a gente quis fazer um parque tecnológico dentro do Perini. E à sua época, existiam mais 2 outras oportunidades de parques tecnológicos aqui em Joinville, e é fundamental e necessário para que um parque tecnológico se desenvolva ter o apoio das universidades. Se nós não tivermos as universidades, não tem jeito. Em 2008, talvez nós não estivéssemos maduros, nem as universidades joinvilenses estivessem, e nós não conseguimos fazer com que desse um bom match na nossa ideia. A prefeitura não nos apoiou, ou seja, não tivemos o apoio do Estado, não tivemos o apoio da academia, então, obviamente, é impossível conseguir empreender um parque tecnológico sem a gente ter a nossa tríplice hélice. Com a possibilidade da Universidade Federal, a gente aventou novamente a possibilidade do parque tecnológico. Mas isso era tão distante para nós que, enfim, o nosso foco central se tornou na possibilidade, vamos ver se existe como nós trazermos a Universidade Federal para cá. Começamos a fazer algumas reuniões e, até pelo tamanho do projeto, em algum momento, quando a gente olha para ele, ele parece intangível, porque era uma mudança de cultura, numa cidade onde a universidade tem uma área enorme para a construção do seu campus. Ela já vinha de uma situação de locação aonde ela teria que ir para um lugar muito mais longe do que aonde ela estava. Enfim, nós começamos com muita vontade para que o negócio acontecesse. Aí eu me lembro do primeiro dia marcante para mim da universidade foi o dia que o Lesana, o Jair e o Vladimir, a Kátia e a Leila foram na Perini, lá na Perville. Acredito que abril, maio de 2016. Para nós, esse aqui é o primeiro e único negócio público que nós fizemos no Perini até hoje. Esse aqui é um parque que é construído 100% pela iniciativa privada. Nós nunca tivemos nenhum benefício tributário, isenção de IPTU, absolutamente nada. Então, isso aqui foi feito 100% a recurso privado, com 0 de benefício. Então, a nossa habilidade com o poder público não era das maiores. E a nossa
preocupação com o que poderia acontecer com o contrato 866 com dispensa de licitação era muito pesada. Então, o que aconteceu? Desde o primeiro contato que nós tivemos, em comum acordo, o doutor Juliano tinha que participar das conversas. Então, todas as vezes que nós íamos para Florianópolis, o doutor Juliano, que é o procurador, participou da construção de todo o contrato. O contrato que nós temos com a universidade é um contrato completamente diferente dos contratos do Perini, e ele é diferente em todos os sentidos. Nós temos, mediamente, o fechamento de um contrato no Perini entre 7 e 9 meses. Com a Universidade Federal foram 19 meses de tratativa. Deixa eu passar aqui. Então, o que acontece? Nós, com uma certa insegurança de fazer um negócio com a coisa pública, mas a partir do momento que a gente viu a quantidade de pessoas envolvidas e a forma como se estava tratando o negócio, nos deu muita segurança para imaginar que ele poderia prosperar. Apesar de que era um projeto muito inovador para a época, e eu acredito que ainda seja, né? É um projeto bastante diferente. E, muitas vezes, para determinadas pessoas da sociedade ou do próprio meio acadêmico dentro da universidade, elas não enxergam todo o efeito positivo que isso pode causar. É claro que, quando a gente faz alguma coisa, sempre tem muita coisa boa e tem algumas coisas que não são tão boas. Mas a gente procurou, a todo momento, mitigar qualquer problema que pudesse dar errado, né? Então, a gente tem alguns benefícios aqui, que é o que a Kátia sempre mais fala dele, que é a questão da ordenação do prédio. Como nós somos especialistas em construção, a gente procura manter os prédios o melhor cuidado possível. Então, por exemplo, quando nós fizemos esse campus, infelizmente, nós tivemos um problema com a tinta. Depois de todo o prédio inaugurado, tudo pronto, lindo, maravilhoso, 3, 4 meses depois, toda a tinta começou a desbotar. O que nós fizemos? Pintamos o prédio inteiro de novo, sem custo para a universidade. Hoje, se tem uma lâmpada queimada, se tem um vaso entupido, se tem um vazamento, se tem um ar-condicionado que não funciona, que precisa ser revisado, tudo isso está dentro do nosso contrato. Então, a universidade só nos aciona e nós fazemos a manutenção. Por quê? Porque todos esses aparelhos de ar-condicionado que estão aqui são nossos, não são da universidade. E o nosso interesse, como vocês já viram que o parque, os nossos jardins, os nossos prédios, nós queremos manter isso aqui sempre como se fosse novo. Então, talvez esse seja um grande diferencial de você ter um empreendedor que é especialista, e daí eu digo especialista. Por quê? Porque esse é o nosso negócio. Nós não somos proprietários de um imóvel que nós entregamos à locação e depois quem locou é responsável por tudo. Não, isso faz parte do nosso negócio. É cuidar desse patrimônio, que não é só nosso. Como vocês, não sei se vocês viram, a universidade loca de um fundo de investimento imobiliário. Então, ele não loca de uma pessoa física e nem de uma pessoa jurídica comum. É um fundo de investimento imobiliário, que é regido pelas normas da CVM. Então, a gente tem um complexo para fazer com que o contrato que a UFSC queria se adequasse ao contrato que o fundo poderia fazer, que a CVM controla. Então, vou dizer assim, eu digo sempre assim, nós levamos 19 meses para assinar o contrato e 176 dias para entregar a obra pronta. Então, a parte burocrática da coisa pública, ela realmente é complexa para quem é da iniciativa privada, mas é transponível. Se tiver vontade das partes, com certeza a universidade ou qualquer outro órgão público consegue superar as dificuldades da burocracia. Precisa ter vontade das partes, mas é possível. Para resumir para vocês, esse aqui é o que a Kátia já passou, mas aonde que esteve o verdadeiro apio de trazer
a universidade para dentro do Perini? São os cursos. A necessidade que as empresas aqui de dentro, que são, na sua essência, ou de base, metal mecânica, plástica ou de tecnologia, elas precisam de mão de obra técnica. Então, nós temos uma aderência muito grande entre o que a Universidade Federal de Santa Catarina produz no campus de Joinville com a necessidade das indústrias de dentro e de fora do Perini. Então, essa aderência faz com que existam alunos muito satisfeitos em vir para cá. Porque não é fácil para o professor que tem automóvel sair do centro e vir para cá é uma coisa, mas para quem depende de transporte público, sabe que a distância sempre é uma pimentinha no processo de contentamento. Então, a gente consegue minimizar isso, mitigar isso com as oportunidades que existem dentro do parque. E quais são essas oportunidades? Eu tenho um slide do Ágora e um slide do Perini City Lab, porque o Emerson, que é o nosso diretor de operações, vai fazer uma apresentação na quarta-feira para vocês e ele me pediu para não falar muito. Então, o Ágora é um parque tecnológico que nós acabamos de inaugurar. Nós estamos aprendendo como trabalhar com ele, trabalhar com essa nova geração. E a gente precisa muito da universidade junto conosco, com a colaboração de todos. Catapan, que oferece o seu serviço para nós lá como diretor técnico. A Kátia, que está no conselho. A gente precisa entender o que esses jovens precisam, o que o parque tecnológico precisa, o que a universidade pode dar, para que nós possamos cada vez mais termos a pesquisa aplicada saindo de dentro da universidade. E o melhor resumo de todos foi quando vocês trouxeram o pessoal da Petrobras e levaram no Ágora, e eles nos falaram, dentro da Petrobras, agora é uma norma, pesquisa tem que virar nota fiscal. Então, isso é muito bacana. E a gente acredita que, com um pouco de tempo, bastante dedicação, nós vamos conseguir transformar o Ágora num excelente parque tecnológico que vai gerar riqueza, seja para a nossa cidade, seja para o nosso país. E, junto com o Ágora, nós temos esse projeto, que é um projeto que nós estamos fazendo em parceria com uma empresa japonesa. Ela é a quarta maior revendedora de semicondutores do mundo, fatura 8 bilhões de dólares por ano. E nós, com eles, queremos transformar o Perini num verdadeiro laboratório de cidades humanas inteligentes. Por quê? Porque aqui no Perini nós temos 16 quilômetros de estrada, alguns milhares de quilômetros de cabos, nós temos gente entrando e saindo, nós temos controle de acesso, nós podemos fazer coisas que o poder público muitas vezes não pode. Uma empresa chega aqui, a Renault, e quer testar um carro autônomo. Em qualquer cidade do Brasil, o processo para que ela consiga as autorizações para um teste de carro autônomo, nas condições usuais, é muito demorado. Aqui dentro do Perini a gente pode fazer isso de forma muito simples, porque o empreendimento é privado. Então, isso é só para ter uma ideia de tudo que a gente pode criar e fazer dentro de uma cidade que é um laboratório a céu aberto. Nós, infelizmente, nunca talvez seja muito tempo, mas dificilmente poderemos ser uma Smart City de verdade, porque a nossa legislação não permite residências aqui nessa região. Mas, se pudéssemos, com certeza teríamos casas, indústrias, comércios, convivendo de forma ordenada e produzindo riqueza. Agora eu quero deixar um vídeo para vocês. Como eu falei pouco do Perini, eu vou colocar o nosso vídeo que fala absolutamente tudo o que nós fazemos aqui, e vocês vão poder ter uma ideia do trabalho que foi desenvolvido nesses últimos 18 anos. Coloca lá para mim. O que é ser um visionário?
Em muitos exemplos da nossa história é ser criticado, questionado, desacreditado, às vezes chamado de sonhador pela maioria. Mas com certeza ser um visionário é ter determinação e coragem de acreditar, persistir na busca de tornar realidade o seu sonho, a sua inspiração. E o mais importante, ter visão. Um desses grandes visionários, o inventor italiano Fábio Perini, literalmente desembarcou aqui em 1973, trazendo alguns de seus sonhos no coração. E no Brasil já deixou um grande legado. Entre eles, o que hoje representa o conceito mais moderno e próspero na implantação de empresas de grande, médio e pequeno porte das mais variadas atividades e segmentos produtivos da economia atual. O maior parque empresarial multissetorial da América do Sul, o Perini Business Park. Inaugurado em 2001, com a proposta que hoje representa a prática social em maior evidência, o compartilhar. Em um espaço único, adequado e flexível para sediar empresas e criar muitas oportunidades para realizar mais e mais sonhos, mais e mais visões. O Perini está instalado em Joinville, cidade que abriga um dos maiores polos de desenvolvimento da região sul do Brasil, e em seu espaço, o compartilhar já é vivenciado por mais de 7.000 pessoas em mais de 160 empresas, que operam estabelecidas de forma moderna, ágil e segura, com acesso rodoviário rápido e a 5 minutos da BR-101, em um raio de 150 quilômetros estão 5 portos e 3 aeroportos. O parque é vizinho de 2 universidades, além de abrigar em seu espaço a UFSC, primeira universidade federal já estabelecida dentro de um parque empresarial. Dessa forma, compartilhamos conhecimento, ideias, crescimento, tecnologia, mobilidade, conforto, comunicação e logística ágil e econômica. Compartilhamos ainda uma admirável infraestrutura que atua em benefício de todos. Portaria com controle de acesso, subestação de energia elétrica, abastecimento de água, rede de gás natural, estação de tratamento de efluentes e mais, acesso exclusivo para cargas com balança rodoviária, área alfandegada, brigada voluntária para emergências, segurança armada, toda a área monitorada por câmeras e a presença de uma companhia da Polícia Militar em frente ao empreendimento. Transporte público regular com circulação interna, conservação e limpeza das áreas comuns, jardinagem em amplas avenidas urbanizadas com estacionamento gratuito e controlado, com capacidade superior a 3.000 automóveis. Compartilhamento gera convivência, troca de experiências e negócios. Na Vila Germânica e no Centro de Serviços, são compartilhados com sucesso diversas opções. Para o bem-estar e a convivência das pessoas, também dispomos de padaria, restaurantes, ambulatório, farmácia, serviços bancários e biblioteca. Operando de forma sustentável, o parque conta com 600.000 metros quadrados de natureza intacta, áreas de preservação permanente, trilhas ecológicas, dispondo de um núcleo de educação ambiental, onde são desenvolvidos projetos científicos e realizadas visitas regulares de pesquisadores e estudantes. Compartilhar, conviver e agora integrar. Em mais uma visão inovadora, o Perini Business Park integra ao empreendimento uma nova área de 140.000 metros quadrados, destinadas ao Agora Tech Park, um grande centro de desenvolvimento tecnológico e inovação, concebido de forma colaborativa, com a participação de diversos segmentos da sociedade, para afirmar-se como referência no conceito de cidades humanas e inteligentes. Com espaços compartilhados, interativos, em diferentes ambientes perfeitamente integrados, o Parque Tecnológico foi projetado para potencializar o networking, a conexão entre empresas, universidades, startups e toda a sociedade. E você compartilha?
Integra, empreende, inova, sonha, realiza, vive intensamente. Você também tem visão e projetos futuros? Então, o seu lugar é aqui. Perini Business Park, um empreendimento empresarial completo para realizar seus sonhos, compartilhar suas visões, construir o futuro. Bom, isso é o que eu gostaria de ter falado a vocês. Na quarta-feira, o Emerson falará um pouco mais sobre o Ágora e o Perini City Lab. Ok? E eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês queiram. Hoje, às 6h30, eu sei que vai ter uma banda lá, né, com chopinho. Então, eu posso usar melhores informações lá. Gente, muito obrigado.